Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e o versículo de número 17. O texto, na minha versão bíblica, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim, preste atenção na leitura bíblica. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Pai, obrigado por esta manhã de celebração. Obrigado por cada um dos membros da família de Blucede que aqui se encontram para cultuar o teu nome. E neste momento, nosso desejo é ouvir a tua palavra. Pai, que todas as vozes se calem neste momento, desde o púlpito desta igreja até a porta, lá na galeria, que haja o temor do teu Espírito para ouvir a tua voz e a tua vontade. Pai, fala conosco, marca a nossa vida nesta manhã, que verdadeiramente possamos sair daqui nesta manhã declarando que ouvimos a tua voz e recebemos a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome o seu assento, por favor. Muito obrigado. Toda atenção é pouca. Toda atenção é pouca para o que Deus quer falar no nosso meio nessa manhã, porque o nosso horário está correndo rápido demais. Mas eu quero entregar uma palavra de Deus ao seu coração. Os irmãos sabem que há mais ou menos 3 meses nós estamos em uma série abençoada com o tema Meu Lar Debaixo da Graça. Princípios de Deus para um lar abençoado. Nós estamos aprendendo ao longo deste tempo que para verdadeiramente o nosso lar, a nossa família, a nossa casa está debaixo da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus, da bênção de Deus, existem alguns princípios que nós precisamos nos atentar e observar, princípios bíblicos, verdades bíblicas que são o nosso modo de viver, a nossa conduta de fé e prática, que no nosso dia a dia nós precisamos ter para verdadeiramente ter um lar abençoado e um lar debaixo da graça. E eu quero nesta manhã tratar com vocês um princípio muito conhecido, mas muito difícil de se viver. É o princípio da obediência. Você pode repetir? No 3 você diz obediência. 1, 3. Obediência. Essa palavra tão fácil de falar, também fácil de entender, mas difícil de praticar. Para isso, eu trago aos irmãos aqui nesta manhã o texto de Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e 17. Quando pela primeira vez aparece na palavra de Deus, com relação entre Deus e o homem, essa expressão aqui, e ordenou o Senhor. Essa expressão que aparece aqui no versículo de número 16, ordenança, também é um mandato, é uma palavra de orientação, é uma palavra que Deus está dando ao homem. E que contexto é esse, gente? Esse é o contexto do jardim. Esse é o contexto do primeiro homem, Adão, o nosso primeiro pai. Quando Deus tinha criado todo o mundo e então feito o Éden para Adão ali habitar, o texto vai nos dizer que Deus aparece para Adão para conversar com ele. Antes disso, Deus apresentou toda a sua criação. E então agora no versículo 16, Deus aparece a Adão, e o texto diz no versículo 16, Moisés registrando nos diz, e ordenou o Senhor Deus. É interessante, irmãos, porque às vezes nós temos uma visão romântica do Éden. Nós achamos que Adão estava no jardim livremente, não tinha lei, não tinha ordem,
Adão fazia tudo o que queria. Mas na verdade, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que desde o jardim, Deus está dando ordem, Deus está colocando limites, Deus está dizendo: Adão, até aqui você caminha, daqui em diante você não pode ir mais. Desde o jardim, Deus está, Deus está dando orientação, Deus está aperfeiçoando, Deus está conduzindo, Deus está ordenando. O que eu quero que você perceba é que desde o jardim até Jesus, Deus sempre foi o Deus que manda, comanda e ordena, e o homem está exclusivamente na condição de obedecer. Se é desejo do homem ter um lar abençoado, ter as bênçãos de Deus, ou, na expressão que nós usamos aqui, ter um lar debaixo da graça, precisamos entender essa verdade. Desde o princípio, Deus ordena e eu obedeço. Oh, isso aqui é muito lindo, você pode repetir isso? Diga assim comigo: desde o princípio, Deus ordena e eu obedeço. Isso é uma verdade na sua vida, porque no evangelho moderno, eu não vou resistir, vou ter que falar, no evangelho Nutella que temos por aí, de um Deus fofinho, de um Deus garçom, cuja única função é fazer o que eu quero, cumprir os meus caprichos, senão eu me rebelo contra ele, essa verdade aqui está excluída. No evangelho moderno, o homem ordena, clama, bota Deus na parede, Deus responde, e no máximo que se faz é cantar um louvor para Deus e vida que segue. Agora no evangelho raiz, desde o jardim, quem manda é Deus, quem comanda é Deus, quem ordena é Deus. Eu preciso dizer para você, querido, para você ter um lar debaixo da graça, você precisa aprender este princípio: Deus manda e nós obedecemos. Há algo interessante nesse texto, porque eu fico pensando que no capítulo 2, irmãos, não há pecado. No capítulo 2 não há o erro de Adão e Eva, porque o erro de Adão e Eva de desobedecer a Deus, aquela conversa com a antiga serpente do jardim, é no capítulo 3. O homem aqui não tinha nenhuma influência interna no que diz respeito a uma guerra contra o pecado. Não, o homem está livre no jardim, e mesmo sem nenhuma influência do pecado, Deus percebeu que Adão precisava de uma orientação. Eu fico pensando, se Adão, mesmo sem nenhuma influência, precisou de uma orientação divina, o que dirá nós, irmãos? Depois do pecado, Paulo diz que mesmo nós, nascidos de novo em Cristo Jesus, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha, e essa guerra é contra a nova criatura e a velha criatura. Paulo chega a dizer que há momentos da nossa vida em que nós estamos em uma guerra tão difícil, tão travada, tão complicada, que o bem que a gente não quer, com o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo, e o bem, melhor dizendo, que a gente quer, a gente não faz. Então, se Adão precisou de orientação perfeita, sem pecado, em santidade, pois era um homem criado perfeitamente por Deus, o que dirá nós? Sim, queridos, nós precisamos da orientação divina, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da mensagem do Senhor. Há uma geração aí que diz que é livre e que diz que tem liberdade, mas a grande verdade é que a verdadeira liberdade é a liberdade de obedecer à vontade de Deus. A verdadeira liberdade é cumprir a lei do Senhor. A verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. Você pode dizer um amém, pelo menos? Ordenou o Senhor. Gente, e qual é a ordem do Senhor para Adão? Nesse momento do diálogo entre Deus e Adão, olha que lição fantástica. Ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. De toda árvore você pode comer. Preste atenção nessa informação poderosa. De toda árvore você pode comer, mas há uma árvore que você não pode.
É interessante, irmãos, porque a ordem de Deus, ela é fantástica. Porque na ordem de Deus há a possibilidade de obediência. Veja, Deus permite todas as árvores, mas Ele ordena não comer de uma árvore. Ou seja, Deus cria possibilidades. Quantas pessoas que estão no caminho da obediência, e no caminho da obediência, trilhando dentro do processo em obedecer à voz de Deus, pensam: pastor, eu não tenho mais como obedecer, eu não resisto à tentação, eu não resisto ao processo da tentação, não tem escapatória para mim. Irmãos, desde o jardim, Deus sempre diz: todas as árvores você pode. Quem está entendendo isso? Mas há uma que você não pode. Sempre há uma possibilidade para cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é o problema, gente? É que Adão tinha todas as árvores para se alimentar, mas ele decidiu comer a árvore proibida. Pergunta: se Adão tivesse se alimentado de todas as árvores que Deus lhe deu, será que teria espaço para se alimentar da única árvore proibida? Quem é que gosta de ir em rodízio? Levanta a mão. Rodízio. Coisa de crente, né? Rodízio de quê que você gosta? Fala para mim. Pizza. Uns elegantes falaram sushi. Aleluia. Meu Deus. Rodízio vegano está repreendido. Sai disso aí. Tem que entrar na carne nesse momento, né? Está repreendido. Rodízio vegano, não. Tudo bem, se você gosta também, está tudo certo. Nada contra. Senão isso seria veganofobia, né? Calma, está tudo bem, está tudo certo. Sem lacração aqui, tá bom? Somos tudo da paz. Aleluia. Gente, quando a gente vai no rodízio, quando a gente chega lá, não sei se você é que nem eu tenho lutado contra isso, é um pecado pessoal meu. É uma coisa que eu digo: Jesus, eu não sou crente, não. Porque eu não como assim, tipo, muitas horas antes de ir. Tipo, se eu sei que eu vou num rodízio à noite, chego, almoço pouco e digo: não, vou descontar à noite. Gente, isso não é coisa de crente, não me copia nisso. E eu fico ali me preparando psicologicamente para esse momento. Quantos confessam esse pecado comigo aqui? Meu Deus, isso é gula, irmão, isso é pecado, tem que parar com isso. Aleluia. Quando eu chego lá, irmãos, quando eu chego no rodízio de pizza, chega lá, irmão, qualquer pizza que passar, tu já está assim, uma fissura tão grande. Aí para dizer que você é diet, né? Você pede um copo com água, com gás, espremido limão, né? Porque você diz que você está numa dieta especial, mas na verdade você vai arrebentar naquele dia. Então você come, meu Deus, aquele primeiro pedaço é bom ou não é, gente? Nada, não, o primeiro... Não esqueça disso que eu vou te falar. O primeiro pedaço da pizza coma com prazer, porque nenhum outro será tão bom quanto o primeiro, porque vai ser aquele que vai satisfazer a sua fome no momento. Beleza, comemos. Depois do rodízio, comeu um monte até empapuçar. Não deveria, mas você faz isso também, eu sei. Deus está me revelando aqui. E aí, se te oferecer uma pizza de picanha, você come, sim ou não? Se for natural, tu diz o quê? Se for natural, né? Tem uns sobrenaturais que dizem: a picanha ainda cabe. Está repreendido. Digamos que você comeu demais. E aí você vai dizer o quê? Não quero. Porque eu estou... Porque quando nós estamos satisfeitos, ou como diz o bom brasileiro, eu sei que você fala isso: estou cheio, não cabe mais nada. Quando a gente está satisfeito, gente, nada mais nos atrai, ainda que pareça bom. Sabe por que Adão, no capítulo 3, desobedece à vontade de Deus, comendo a única árvore proibida? Ele deseja a única árvore proibida e deseja se satisfazer na única árvore proibida, porque não estava se satisfazendo naquilo que Deus já tinha lhe dado. Se Adão estivesse cheio de todos os frutos, de todas as árvores que Deus permitiu, no momento em que a serpente lhe oferece, ele diria: olha, eu até estou afim, mas a verdade é que eu estou cheio, a verdade é que eu estou satisfeito. Posso dizer uma verdade ao seu coração? Vou dizer. Sabe por que muitas vezes os pratos do diabo nos parecem apetitosos? Sabe por que muitas vezes as tentações da carne nos parecem tão favoráveis e nós estamos praticamente a ponto de ceder a essas tentações? Sabe por que muitas vezes nós desejamos nos alimentar daquilo que o inimigo nos oferece? É porque infelizmente estamos vazios daquilo que Deus já nos deu. E quando você está de estômago vazio, qualquer comida serve.
Talvez você me diga: pastor, eu sou elegante, eu sou chique, eu não como qualquer coisa. Deixa tu perder todo o teu dinheiro, está sem nada, e você vê uma lixeira bem apetitosa, você vai dizer: ai, que delícia. Porque aquela pessoa que está lá comendo do lixo, ela também não gosta de lixo, mas é que a fome faz coisas. Assim é na vida espiritual. Quando você está vazio espiritualmente, quando você está com fome espiritual, todas as propostas do diabo lhe parecem apetitosas. Mas eu vim aqui para te dizer: se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver cheio do que Deus lhe deu, Satanás pode oferecer o prato que ele oferecer, você vai dizer: até parece bom, mas eu já estou satisfeito. Sabe por que Jesus, mesmo no deserto, não cede à tentação? É que ainda que a tentação do deserto seja favorável, seja boa e aparentemente satisfaça o Senhor, o texto diz que antes dele entrar no deserto, ele estava cheio e conduzido pelo Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa: volte a se alimentar do que Deus te deu, volte a se alimentar da palavra, volte a se alimentar da oração, volte a se alimentar da escola bíblica dominical, volte a se alimentar do círculo da oração, volte a se alimentar dos devocionais na tua casa, volte a se alimentar dos jejuns que você fazia, volte a se alimentar das orações da madrugada, volte a se alimentar da vigilância, volte a se alimentar do altar de Deus, porque cheio da presença do Senhor, nenhum prato do diabo atrairá você. Não coma, porque do dia em que dele comeres, diz o texto, certamente morrerás. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: certamente. Diga bem forte: morrerás. Olha isso, pastor Isaac, isso aqui é forte. Deus diz: não coma, porque certamente morrerás. É interessante, irmãos, porque Deus vai dar uma justificativa. Deus vai explicar o porquê o homem não deve comer. Por quê? Porque o dia em que você comer, certamente, não tem dúvida, não tem assim uma porcentagem, não, 90% que isso vai acontecer, não, certamente, não tem volta. O dia em que você desobedecer, você vai morrer. Sabe o que Deus está dizendo a Adão? Deus está explicando para Adão o motivo da sua ordem. Adão, o motivo da minha ordem é porque eu quero preservar você. O motivo da minha ordem é porque eu quero proteger você. O motivo da minha ordem é porque eu zelo pela tua vida. O motivo da minha ordem é porque eu quero proteger a tua existência. Porque se você não me obedecer, certamente você vai morrer. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deus está dizendo a Adão que o caminho da obediência é o caminho que protege a nossa casa. O caminho da obediência é o caminho que protege a nossa vida, porque se Adão desobedece, ele morre, mas se ele obedece, vive. Deus está dizendo a Adão: a sua obediência protege você. Quantas vezes, irmãos, que nós achamos que a lei de Deus é pesada demais, e a lei de Deus vem para nos causar tristeza. A gente pensa: por quê? Como é que é a frase que o diabo mais gosta hoje em dia? Ser feliz é o que importa. Assinado capeta. É o capeta que fala essa frase. Ser feliz é o que importa. Eu sei que essa frase é bonita, ela tem um tom de autoajuda fantástico, mas na verdade a raiz dela é diabólica. Ser feliz não é o que importa, ser obediente é o que importa. Foi no ser feliz é o que importa que Adão foi tentar ser feliz, desobedecendo a Deus, e terminou na morte. Esse texto está mostrando para a gente que a lei de Deus, a ordem de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus traz para nós, tem o propósito de trazer proteção para a nossa vida. Infelizmente, quando a serpente conversa com Adão e Eva,
tenta mudar a mentalidade dos dois, explicando que a lei de Deus era pesada demais. Não, Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que o dia em que você comer, você será como Ele. Ou seja, tentando fazer entender com que a lei de Deus é pesada demais e desnecessária. Mas a grande verdade é que a lei de Deus, a ordem de Deus, é a proteção da nossa vida. A ordem de Deus não vem para promover sofrimento, não, ela vem para promover livramento. A ordem de Deus não vem para provar a gente, não é para provar, é para te manter feliz. A ordem de Deus não vem para promover tristeza, não, ela vem para promover alegria, porque dentro da ordem de Deus você ainda tem vida. E um dos maiores engodos do diabo, um dos maiores enganos do diabo, que ele, que disse o Cristo, é o pai da mentira, é a gente enxergar a lei de Deus como algo negativo. Mas desde o jardim, Deus nos ensina que o princípio da obediência é o princípio que protege a nossa vida. Deus está dizendo: enquanto você estiver debaixo da obediência, você tem a minha bênção. Enquanto você estiver debaixo de obediência, você tem a minha proteção. Enquanto você estiver debaixo da obediência, a minha mão é sobre a tua vida. Enquanto você estiver debaixo de obediência, a minha mão é sobre o teu ministério. Enquanto você estiver debaixo de obediência, a minha mão é sobre a tua família. Enquanto você estiver debaixo de obediência, a minha mão é sobre os teus negócios. Enquanto você estiver debaixo de obediência, a minha mão é sobre Santa Catarina. Enquanto você estiver debaixo da minha obediência, a minha mão é sobre o Brasil. Enquanto você estiver debaixo da minha obediência, a minha mão. Na Bíblia, nós somos tratados como ovelhas, nós somos tratados como? E Deus é o nosso? Você não precisa ser um expert em pastoreio de ovelhas para você saber que há um lugar, um pasto, onde o pastor conduz as ovelhas e lá ele bota um cercado. E eu aprendi por esses dias o propósito do cercado. Eu pensava que o propósito do cercado era a ovelha não fugir. E eu falei: nossa, tem que cercar para elas não fugirem, né? E alguém me disse: não é só isso. O propósito da cerca não é só a ovelha não fugir, mas é o lobo não entrar. A cerca são os limites de Deus. Deus sabe até onde a gente pode ir, gente. E Ele está limitando, dizendo: meu filho, não passa daqui, porque eu sei o que tem daqui em diante. Eu sei a maldade que tem daqui em diante. Eu sei o problema que tem daqui em diante. Eu sei a luta que tem daqui em diante. Por isso eu te ordeno, fica aqui dentro, porque aqui dentro tem vida, aqui dentro tem proteção, aqui dentro tem cuidado, aqui dentro a minha mão cuida de você. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer que eu ouço o barulho de correntes aqui esta manhã. Correntes do mundo espiritual, correntes que estavam prendendo a mentalidade de alguns que estavam dizendo: pastor, a cerca de Deus é pesada demais. E você estava dizendo: eu vou ceder à tentação, eu vou ceder ao pecado, eu não vou mais obedecer a Deus, eu vou pular a cerca, eu vou para o outro lado, eu vou desobedecer ao Senhor. Mas essa noite, essa palavra quebra essa mentira do diabo e te diz: fica dentro, fica dentro, fica dentro, fica no propósito de Deus para a sua vida. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu profetizo na sua vida: você não vai parar, você não vai desistir. O diabo está enganando você, o diabo está engodando você, mas o Senhor diz para você essa noite: permanece dentro, porque dentro da minha vontade tem a minha proteção, dentro da minha vontade tem o meu cuidado. Assim diz o Senhor essa noite: o mal não pode te tocar quando você está dentro, o mal não pode destruir quando você está dentro, o mal não pode ir contra você quando você está dentro. Quando Adão resolveu ir para fora, irmãos, é que surgiu a necessidade do Cristo vir, que surgiu a morte. Enquanto Adão está dentro, não tem morte. Enquanto Adão está dentro, não tem trabalho pesado. Mas tem trabalho. Enquanto Adão está dentro, a mulher até vai gerar a criança, mas não vai ser com tanta dor. Após o pecado, após decidir desobedecer, a consequência
foram necessidades. Quantas necessidades na nossa vida que são geradas, não por vontade de Deus, mas por permissão de Deus. Você entende a diferença disso? Existem situações da nossa vida que é vontade de Deus. A Bíblia diz, e Paulo quis ir a Roma, mas ele escreve lá no capítulo 1, por algum motivo fui impedido pelo Senhor e não pude estar convosco. Existem situações que Deus determina pela sua vontade. Agora existem decisões nossas que Deus não queria assim. Deus não deseja a morte. Diz as Escrituras que o pensamento do Senhor é de vida, mas Deus permite situações. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo realidades que Deus não sonhou para elas, por causa de decisões, por causa de escolhas, porque todas as vezes que eu não decido obedecer o princípio da obediência, eu gero necessidades na minha vida. Por isso é melhor obedecer. Por isso é melhor ouvir a voz de Deus. Porque, só para você entender, aquele moço mais novo que a gente chama de filho, o pródigo, dentro de casa ele nunca tinha passado fome. Dentro de casa ele nunca passou necessidade. Agora quando ele sai de casa, quando o pai permite aquilo na vida dele, ele passou fome. Por causa de uma decisão. Deus está dizendo, decida obedecer. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Vamos terminar. Agora, certamente, diz o texto, morrerás. Deus aparece a Adão e diz, Adão, não coma do fruto, porque se dele comeres, certamente morrerás. Pergunta: Deus disse que Adão iria morrer. Quantos velórios Adão participou? Quantos, gente? Quantos cultos fúnebres Adão participou? Quantas vezes Adão presenciou o que é a morte? Quantas vezes, gente? Nenhuma. Deus aparece a Adão e diz, se você desobedecer, você vai morrer. Adão não sabe o que é a morte. Só que, infelizmente, Adão, sem saber o que era a morte, no capítulo 3, ele paga para ver o que é a morte. Quantas vezes Deus fala que nós devemos obedecer porque haverá consequências? E a gente faz como Adão. Não, Deus, eu não conheço a consequência. Não sei o que é a morte. Eu não sei qual é a consequência. Vou pagar para ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo sem saber a consequência do seu pecado, não pague para ver. Pastor, mas eu conheço pessoas que fizeram e ninguém está sabendo. Pastor, mas eu sei de pessoas que dão uma nota na empresa e está tudo certo. Eu conheço políticos que fazem o que quer e está tudo certo. Ei, não pague para ver. É melhor obedecer. Adão pagou para ver, comeu o fruto proibido e foi se esconder atrás da árvore, dizendo, não terá consequência. Só que a minha Bíblia diz que não há nada que alguém faça de bom ou ruim que os olhos do Senhor não contemplem. Sabe qual é a palavra de orientação que eu tenho para a sua vida? Não vale a pena. Não vale a pena. Se nós pudéssemos trazer o irmão Adão aqui para testemunhar, ele diria isso. Não pague para ver. Não vale a pena. Não brinca com o seu casamento. Não brinca com o seu ministério. Não brinca com a sua história. Não brinque com a sua vida. O diabo está cercando, oferecendo e tentando parecer entender que não haverá consequência, mas é princípio. E princípio tem que ser obedecido. Não pague para ver. Obedeça. É a melhor opção. E o problema do pecado é que ele sempre nos leva mais longe do que a gente poderia ir e custa mais caro do que a gente poderia pagar. O pecado promete vida e traz morte, promete alegria e traz tristeza,
promete renovação e traz destruição. Adão pagou para ver. E você? Vai obedecer o princípio ou vai pagar?